Ricardo Santos, do Progressistas, e Felipe Felps, do PSB. Os dois engrossaram a lista de vereadores que renunciaram após confessar ter desviado dinheiro da verba indenizatória. Cada um terá também que devolver R$200 mil para a Câmara e estarão proibidos de ocupar cargos públicos pelos próximos 8 anos. As medidas fazem parte de um acordo assinado com o Ministério Público. Houve a confissão de que o dinheiro foi desviado, uma vez que a nota fiscal que foi apresentada, ela era ideologicamente falsa, total ou parcialmente. Então houve desvio. O fim para o qual foi aplicado o dinheiro, ele pode até ser discutido como uma questão ética, moral, se o sujeito pagou uma dívida, se ele trocou um carro ou se ele fez uma campanha, por exemplo, para divulgar um projeto de lei que o vereador considerou importante. Mas do ponto de vista jurídico isso é irrelevante. O crime se consumou no momento em que o cheque de reembolso da Câmara foi ou descontado na boca do caixa ou depositado na conta do parlamentar. Como houve a apresentação de uma nota falsa, nesse momento o crime já está consumado. Com eles até agora já são 5 vereadores que renunciaram. Ismar Prado, do PMB, foi o primeiro. Ele admitiu ter usado notas fiscais frias de uma gráfica de fachada. Nesta semana, Flávia Carvalho, do PDT, também deixou o cargo. Ela chegou a ser presa pela Operação Má Impressão, mas no mesmo dia fez o acordo com o Ministério Público. E ontem foi a vez de Roger Dantas, do Patriota. Com isso, os suplentes deverão ser convocados. Mas alguns deles também devem prestar esclarecimentos. O suplente de Ismar Prado é Marcelo Cunha, que chegou a assumir a vaga, mas foi preso e agora está suspenso do mandato, também após um acordo com a promotoria. O segundo da coligação é Odair José, que teve 934 votos. No lugar de Flávia Carvalho, quem poderá assumir é o ex-vereador Murilo Ferreira, que teve 2.587 votos. Mas, segundo o Ministério Público, Murilo chegou a ocupar a vaga de Flávia por 2 meses e usou notas de uma gráfica envolvida na investigação do GAECO. O proprietário da gráfica aqui já afirmou que o serviço não foi prestado, que essas 2 notas foram emitidas e, nesse caso, não foi prestado nada, 0. Foi só realmente a cessão das notas para o reembolso. Então, obviamente, essas medidas que vão ser tomadas, inclusive essas solicitações de conversão, tudo também podem incluir esses novos vereadores. No lugar de Ricardo Santos, o primeiro suplente do PP é Cleiton César, que teve 1.127 votos. Já na coligação de Roger Dantas, formada pelos partidos PEN, Rede e PMDB, o ex-vereador Sebastião Galego, que teve 2.563 votos, é o primeiro suplente. Mas Galego também contratou serviços de uma empresa que está sendo investigada pelo GAECO, a Disque Gráfica. Em 4 anos de mandato, foram mais de R$370 mil só para essa empresa. Para a vaga de Felipe Felps, mais problemas. O primeiro suplente do PSB é o ex-vereador William Alvorada, que já admitiu ter usado notas frias e está impedido de assumir cargos públicos. A segunda suplência é de Jerônima Carlesso, que também contratou serviços de uma gráfica na época em que era vereadora. A empresa já confessou ter participado do desvio de verbas da Câmara de Uberlândia. Todos os casos serão verificados pelo Ministério Público. As investigações vão atingir, como a investigação é da fraude na verba indenizatória, elas vão atingir todos os vereadores e todas as vereadoras que, de alguma forma ou em algum momento, fizeram uso dessas verbas. Para que os suplentes sejam empossados, a Câmara Municipal deve convocar uma sessão especial e fazer a leitura, em plenário, dos documentos de renúncia dos titulares. Depois, é aberto um prazo de 48 horas para convocar os suplentes. Para isso, o quórum mínimo necessário é de 1/3 dos parlamentares, ou seja, 9 dos 27 vereadores, mas apenas 8 estão trabalhando. O Ministério Público também deu andamento às oitivas dos investigados, principalmente aqueles que estão em prisão preventiva. O primeiro a ser ouvido hoje foi o presidente da Câmara, vereador Hélio Ferraz, o baiano. Ele negou o envolvimento nos crimes, mas confirmou:
que fazia agiotagem. Isso justificando os cheques que foram encontrados na casa dele, quase R$1 milhão. Mas o parlamentar não quis informar ao Ministério Público quais eram os juros cobrados nesse serviço de agiotagem. Ele negou a prática de qualquer crime, né? Negou que tenha recebido vantagem indevida, negou que afirmou, né, como os demais vereadores que não renunciaram, que efetivamente contratou todos os serviços e fez o pagamento integral por eles, né, embora não tenha como provar esse pagamento, porque foi feito em espécie. Em relação aos valores apreendidos na casa dele, ele admitiu que exerce a agiotagem, né, embora não tenha se reservado o direito de permanecer em silêncio, no que se refere à taxa de juros, né, que ele cobrava dos seus clientes, mas admitiu que, de fato, exerce a agiotagem.